Olá, sou o professor Rodrigo Martins e essas videoaulas elas têm por objetivo auxiliar a disciplina de desenho mecânico do curso técnico de manutenção automotiva do CEP Fazenda Rio Grande. Nesta primeira videoaula veremos os materiais para desenho. Então fique comigo e vamos produzir! O que você precisa para executar um desenho de boa qualidade? Você precisa de bons materiais? Ou será que você precisa de algo mais? Então, para executar um bom desenho, você depende de diversos fatores. Um deles é o sólido conhecimento teórico do que você precisa desenhar. Outro fator é o material de boa qualidade. Um terceiro fator é técnicas adequadas para utilizar esses materiais de boa qualidade. Então, não adianta nada você ter bons materiais, um bom lápis, uma boa borracha, um bom papel, se você não tiver um conhecimento teórico e técnicas para utilizar esses materiais. Na aula de hoje, nós conheceremos quais são esses materiais de boa qualidade. Para as próximas aulas, veremos esse conhecimento teórico e também técnicas para utilizar esses conhecimentos e os materiais. Entre os materiais para desenho, nós temos a prancheta e régua paralela. Prancheta, ela é uma mesa que inclina com uma régua fixada. Essa régua ela é fixada através dessas cordas em que nós vemos nessa imagem. Esta régua ela não possui graduação. Graduação são aqueles números que uma régua tem, onde tem as divisões de milímetros e centímetros. Essa régua ela auxilia no traço de linhas retas ou horizontais e também auxilia no traço de linhas inclinadas e verticais. Como você provavelmente não tem uma prancheta com régua paralela em casa, nós faremos adaptações para que uma régua paralela lhe auxilie da melhor maneira na produção de seus desenhos. Escalímetro é uma régua com graduações em escala para marcações e também tirar medidas. Essas réguas de escalímetros têm dois formatos. O primeiro formato é o formato de bolso e o segundo formato é o formato triangular. Em ambos os formatos as escalas são essas daqui. Para as nossas aulas em que utilizaremos escalas, ao invés dos escalímetros vamos usar uma régua padrão de 30 cm ou 300 mm. Um instrumento que utilizaremos muito em nossa disciplina é o conjunto de esquadros. São aquelas réguas em formato de triângulo que nós conhecemos tecnicamente como esquadro de ângulos de 30 e 60 graus e esquadro de ângulo de 45 e 90 graus. De preferência, utilizaremos esquadros sem graduações, porém, se tivermos esquadros com graduações conforme essa imagem ao lado, podem ser utilizados em nossa aula sem problema algum. Transferidor é uma régua graduada em forma de circunferência ou semicircunferência. Elas são usadas para marcar medidas angulares. Compasso é um instrumento usado para traçar circunferências, ou seja, um instrumento para fazer círculos. O compasso ele possui uma ponta que chamamos de seca e uma ponta com o grafite. A ponta seca ela fura a superfície do papel e a ponta com o grafite ela faz o desenho da circunferência, ou seja, ela toca o papel. Os lápis que utilizaremos na disciplina de desenho mecânico são os lápis da série B, HB ou H. Os da série B, que são esses primeiros, eles são lápis mais macios, portanto eles produzem traços mais largos.
Os da série H, eles são lápis mais duros, então eles produzem traços mais estreitos. Os da série HB, eles são lápis intermediários. Para o uso de lapiseiras, recomenda-se o grafite 05 e 03 para traços estreitos e 07 ou 09 para traços largos. Para borrachas, recomenda-se o uso de borrachas brancas e macias. Nós vemos aqui na imagem a borracha colorida 5 e 6 que elas borram quando apagam. A borracha 1, que é a borracha lápis, também ela traz um pouco de borrão. A borracha 2, caneta, a borracha 3, plástica e a borracha 4, a ecológica, elas dão um acabamento melhor na hora do apagar. Então recomenda-se o uso de uma dessas três. Borracha 2, que é a borracha caneta, borracha 3, que é a borracha plástica, ou a borracha 4, que é a borracha ecológica. O papel que utilizaremos é a folha formato A4, que é a conhecida folha de papel sulfite. Existem folhas que elas são um pouco mais grossas, ou seja, elas têm uma gramatura maior. A que utilizaremos é a padrão, a 75 gramas. Utilizamos alguns materiais complementares que auxiliam numa melhor qualidade no desenho executado. Entre os materiais nós temos a fita branca, a flanela e o apontador. A fita branca que utilizamos é aquela fita com uma qualidade inferior, para que a cola não pegue muita aderência no papel e na mesa, apenas fixe o papel para facilitar o desenho. A flanela é utilizada para a limpeza da mesa e dos instrumentos de trabalho antes e após a aula. E o apontador é utilizado para que o lápis esteja com uma ponta adequada para o uso. Gabaritos são réguas com formatos especiais que auxiliam na confecção ou produção de seus desenhos. Temos nesse exemplo um gabarito de círculo, que nós conhecemos como bolômetro ou régua de furos. Ela serve para substituir o compasso em alguns diâmetros específicos, como demonstra na imagem. Nas nossas aulas EAD precisaremos dos seguintes itens: papel formato A4, ou seja, nossa conhecida folha sulfite, lápis da série B, de preferência o 6B, e o HB. Se conseguirem um lápis da família H, podem utilizar. Fita adesiva branca de uma qualidade inferior, régua com graduação, régua de 30 cm ou 300 mm, um par de esquadro, borracha branca, compasso e transferidor. Então, para as nossas aulas são esses materiais que utilizaremos. Próxima aula falaremos um pouco sobre símbolos e a importância deles e a diferença entre desenho artístico e desenho técnico. Não esqueçam de dar um joinha, deixar comentários caso tenham alguma dúvida e se inscrevam no canal do Professor Rodrigo com dicas de desenho técnico e desenho no computador.